pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, nesse formato um pouco diferente, né? Vocês só vão ouvir minha vozinha e ver essas imagens bonitinhas aí passando ao redor aí durante o vídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse livro que eu acabei de ler, né? O chamado Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu já ouvi falar muito bem desse livro, né? E assim, é sempre bom a gente diferenciar um pouco as leituras, dar uma chance para autores brasileiros, né? É muito interessante assim esse livro, né? Porque eu acho que ele cai até no Enem, FUVEST, essas coisas assim. Eles gostam muito de pedir esse tipo de livro, né? Eu acho que foi recomendado pra mim, né, na época de escola, só que eu acabei não lendo na época de escola, né? E aí, anos mais tarde agora, nesse ano eu resolvi dar uma chance. Eu não esperava que fosse um livro tão curto. Eu achava que era um livro assim de umas 200, 300 páginas, mas eu fui surpreendida com o tamanho, né? É umas 100 e poucas páginas, é bem pequenininho mesmo. É quase como se fosse um conto, né? Bem interessante, assim. E, assim, eu gostei bastante da leitura. Eu acho que foi bem proveitosa. O título já dá spoiler do que a gente vai encontrar no livro, né? Pelo título, né, Vidas Secas, eu já posso imaginar que tem alguma coisa a ver com o pessoal do Nordeste, pessoal que mora nesse sertão, assim, que tem muita seca, né? Pelo menos é o que a gente aqui em São Paulo ouve falar. Eu não sei muito bem como é que é a situação lá, mas o pessoal fala que lá é muito seco, né? Então a gente já deduz que pode ser lá no Nordeste. Mas eu acho que seria um preconceito, né, com o povo de lá. Porque talvez não seja assim, né? É o que eles falam aqui pra gente aqui em São Paulo, mas talvez não seja assim. E pode ser em qualquer outra parte do país, né, que tem seca. Olha, São Paulo tem dias que é seco pra caramba. Tem temporadas que fica uma secura aqui, tanto que o reservatório fica quase sem água, então, né? Mas é uma parte que, pelo que parece, o livro se ambienta, não fala em qual lugar que é, não fala em qual parte do Brasil que é, mas é uma parte do Brasil que sofre com seca, né, e que é bem no interior, assim, o pessoal cria gado, né, tem lavoura, então é um lugar assim meio interiorzão mesmo, assim. Então, aí o livro se passa seguindo essa família, né, que tá escapando da seca. Eles já começam numa viagem. Logo no primeiro capítulo, eles estão fazendo uma viagem para escapar de um lugar que anteriormente foi atingido pela seca. Aí eles estão saindo. É uma família que tem o marido, a esposa, 2 filhos pequenos, né, 2 garotinhos, e uma cadelinha, né, uma cachorrinha. E vai seguindo a vida desses 5, né, até eles chegarem num lugar abandonado, numa fazenda abandonada, e eles se estabelecem ali, perto de uma cidadezinha e tal. Eles se estabelecem ali e vai mostrando o cotidiano deles, e cada capítulo é interessante que mostra a visão de alguém, né, mostra a visão de algum membro da família e o que tá preocupando ele naquela situação, naquele dia, né? E sempre vai seguindo, assim, os dias, assim, não fala muito tempo, não fala quanto tempo passou, né? Mas dá a entender que eles ficam ali por um tempo. Aí, o pai, né, que eu acho que ele é o mais... É de quem o narrador mais fala, né? É o tal do Fabiano. Ele é vaqueiro, né? Então ele trabalha pra um cara lá, pra um fazendeiro lá perto.
ele cuida das vacas, né, do boi. Só que o patrão paga muito mal ele. E o problema é que ele não consegue saber quanto o patrão deve ele, porque ele não sabe fazer conta. Então ele vai lá e pede ajuda pra esposa. A esposa, que ela é mais estudada, assim, digamos, ela sabe, ela faz contas e as contas sempre divergem da do patrão. Só que quando ele vai reclamar, ele não tem coragem de reclamar, porque quando ele cismou que ele ia reclamar, ele não chegou a reclamar, mas ele deu indícios, o patrão ficou muito bravo com ele e falou que ia demitir e tal, então ele não... O problema do Fabiano nesse livro, ele engole as coisas, né? Ele não briga pelos direitos dele, porque ele também não sabe quais são os direitos dele. Ele não tem estudo nenhum, e pra ele fica muito difícil, né? Ele não sabe ler, não sabe fazer conta. Aí a gente vê, né, como é que é complicada a vida. Tipo, se parando pra pensar como é difícil, né? Porque ele é passado a perna por umas pessoas lá e ele não tem como reclamar. Ele não tem como brigar pelos direitos dele, porque ele nem sabe quais são os direitos dele. E ele se põe na posição de animal. Ele fala que ele é um animal o tempo todo no livro. Ele não se considera homem, né? Quando ele resolveu se considerar homem, ele depois deixou pra lá a ideia e falou que ele era um animal. É meio triste, assim, sabe? Ver como é sofrido, né, a vida dele, porque ele não tem oportunidade. A única coisa que ele sabe fazer é criar vaca, né? Criar porco. Então, pra ele é meio complicado, né, a situação. Não por isso, mas seria mais complicado pelo fato dele não saber como cobrar as pessoas também, né? Os direitos dele. Tanto que tem uma passagem lá que ele passa perrengue lá com um soldadinho, que ele chama de soldado amarelo, que é um cara que se veste amarelo lá. E esse soldado, né? Esse soldado irrita ele de um jeito lá, acho que chama ele pra um bar lá pra jogar carta lá com ele, aí ele perde, aí ele sai bravo lá e na zanga dele, né, ele xinga a mãe do cara, aí o cara bate nele e joga ele na cela lá um tempo lá, aí ele fica remoendo isso o livro inteiro, isso do soldado amarelo. Mais pra frente ele encontra de novo o soldado amarelo, e então dá pra ver que ele se arrepende muito de algumas decisões, do tipo, eu podia ter feito isso naquela hora. E isso vai movendo ele também, né? Durante o livro. Muitos arrependimentos que ele tem, né? Arrependimento por não poder ir contra o patrão. Arrependimento por não conseguir enfrentar o soldado amarelo. Arrependimento por isso, arrependimento por aquilo. Então, fica permeando o livro. Essas coisas, né? É engraçado. Aí tem a esposa. Uma senhorinha que eu falo assim, daquela velha. Uma senhora lá, ele chama ela de Sinhá Vitória. Ela cuida dos filhos, cuida de tudo. O sonho dela é ter uma cama. Aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que pode, né? Tem gente que nem... faz aí a gente refletir, né? Porque ela nem tem condição de ter uma cama, né? A cama dela é umas varas verdes lá, e cheio de nó ainda a vara. E é onde ela dorme. Aí ela fica remoendo que ela quer uma cama e o marido dela não tem condição de dar uma cama pra ela, né? Então fica assim, né? Aí tem os meninos, tem o menino mais velho, né? E o mais novo, eles ficam brincando lá. Tem a perspectiva do menino mais novo, né? Ele mostra lá que ele quer ser igual ao pai. Quando crescer, ele tem que imitar o pai e tal. Tem o capítulo dele, mostra ele sobre isso, tentando imitar o pai, só que falhando, né? Porque ele é criancinha, ainda não tem força ainda para as coisas. O menino mais velho, né? Tem uma parte que ele descobre uma palavra nova que a mulher lá, uma mulher da cidade falou, que era inferno, né? E aí ele fica com aquele negócio, nossa, que palavra bonita, né? E até engraçado, né? Que inferno é uma coisa, né? E quando a mãe fala que é um lugar ruim, ele fica meio não, né? Então, é engraçado, assim, o pensamento, né? Das crianças, assim. Então, e tem o ponto de vista da cachorra-baleia, que
Rapaz, o capítulo da baleia foi... me pegou, cara. Fiquei triste, eu fiquei chateada. Nossa, aquele negócio lá, toda vez que eu olho pro meu cachorro eu lembro da baleia agora. Eu não consigo, porque... Sabe quando fica dentro de você? Fica enraizado dentro de você? Foi isso que aconteceu com esse livro, né? E essa edição que eu li, acho que foi da Record, né? Eu li no Biblion, né? Recomendando aqui de novo o Biblion, que é uma plataforma gratuita para ler livro, né? Você lê os livros em e-book lá. E é de graça. É como se fosse uma biblioteca mesmo. Então, eu li lá. Esse livro, ele tem uns pós-fácil, né, que mostra um pouco sobre a obra do autor, assim, fala o que ele quis dizer, né, um crítico lá falando o que ele quis dizer com aquela obra e tal. E aí você descobre que era um conto sobre o cachorro, sobre a baleia, né? Então a baleia era um ponto central na história, tanto que a baleia é sempre lembrada em diversos pontos lá, sempre comentada sobre a baleia, né? O que a baleia tá fazendo, o que ela acha da situação, apesar de ela ser um cachorro. Então, assim, o cachorro é muito importante na história e na consciência mesmo, né, dos personagens, né, eles se apegam muito, você se apega ao cachorro, né, ele é muito importante na história. Tanto que na capa do livro, dessa edição, pelo menos, tem ela, né, a cadelinha, a cachorrinha. E é muito engraçado, né, nesse livro, como a gente vê que as pessoas, mesmo morando lá no sertão e tal, tem a galera que gosta de passar a perna nos outros, né? Tipo, o patrão gosta de passar a perna nos outros, o soldado amarelo gosta de abusar do poder dele, né, por ser do governo e tal. Tem um cara lá, quando ele vai vender o porco pra um cara lá, e o cara queria vender por outro preço, né? Então é um negócio assim, é engraçado como é que as pessoas são, né? O mundo capitalista é meio doido, né? E a gente vê essa discussão do capitalismo versus o naturalismo no texto final, né? É um texto de apoio no pós-fácil lá, que mostra uma visão assim que você não reflete muito, né, sobre isso no livro. Eu pelo menos, eu não refleti, mas dá uma ampliada assim, então achei muito legal eles colocarem esse texto no final do livro. Achei interessante, pelo menos essa edição que eu li tem esse texto, achei muito interessante, né? E no final do livro tem a cronologia do autor, né, os trabalhos que ele fez, a vida dele, né, como é que desde que ele nasceu até a década da morte dele, o que ele fez, os trabalhos que ele fez, onde foi lançado. Foi legal que foi lançado em diversas línguas, né? Pra você ver o sucesso dele, a obra mais famosa do Graciliano Ramos é essa, né? É essa daí, Vidas Secas. E ele... É engraçado que dá um medo mesmo da seca voltar, você vê nas conversas dos personagens, assim, o medo que eles sentem, né, de passar por aquilo de novo, mudar de um lugar que eles já conhecem, passar por todo aquele perrengue de andar sem comida, sem água, né, com poucas provisões, né, carregando coisas, né, pesadas, né, que são as coisas necessárias para eles, que era o baú lá que eles têm, as roupinhas e tal, e eles temem isso o livro inteiro, eles ficam com medo disso o livro inteiro, desde que eles chegam, eles vão passando por aquilo, então qualquer nuance, diferença assim no clima, né, que tem uma parte que chega cheia, né, eles ficam com medo do rio transbordar e invadir a casa, então eles ficam com medo da seca também chegar, né, até que ela chega, né, então é meio conto assim que você sente na pele, né, o que eles passaram. É uma coisa assim, bem triste, sabe? Mas eu achei bem necessária a obra pra gente ver os pontos de vista das pessoas. Eu achei bem interessante mesmo, assim, porque é uma situação que
Eu particularmente não passei, espero nunca passar, então pra mim foi assim impactante, eu achei bem interessante. Achei pra gente ver como é que o povo do sertão que passa pela seca, eles sofrem bastante. Eles sofrem bastante e eles não têm aparo de ninguém. Ninguém apara eles. Mas é isso, gente. É o que eu achei do livro. Eu gostei bastante do livro. É um livro curto, então se você tiver pressa, você pode ver. Você pode ler ele rapidinho. Você lê rapidinho. Eu fiquei enrolando, né? Fiquei enrolando um bom tempão. Fiquei umas 2 semanas pra ler ele, mas enfim. Mas é uma boa pedida, assim, em literatura brasileira, assim, de qualidade, muito boa mesmo. Eu gostei bastante, né? Enfim, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. E nos vemos na próxima aí. Tchau.